Olá, amados! E aí? Por algum motivo você está aqui, porque com certeza perdeu a nossa avaliação. Mas não fique triste. Se você perdeu a primeira, a segunda chamada, então é um momento para a nossa recuperação. Aula 65, né? Revisão da recuperação. Vamos lá, começando? Como vendo aqui, teremos o quê? A gramática com a crase, parte 1 e 2, literatura modernismo, primeira, segunda e terceira gerações, figuras de linguagem, produção de texto dissertativo argumentativo. Começando pelo crase, né? O que é crase? É quando eu tenho duas, o quê? Vogais iguais, tá certo? Mas só que o outro azinho vai ter uma outra função, que pode ser o artigo, né? Pode ser o pronome demonstrativo ou pode ser o pronome relativo a qual e suas flexões. Belezinha? Então, quando eu tenho aqui, ó, o seguinte, quando que eu vou usar crase? Antes de palavras femininas. Sim, fui à feira. Ó, a feira eu tenho uma palavra feminina. Ah, se você está com dúvida se tem ou não tem crase, você troca por uma palavra masculina. Fui ao mercado, usei o ao, então na feminina terá crase. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, né? Ó, eu me referi àquela, o quê? Aquela menina, aquela professora. Então vai ter o quê? Crase, né? Porque o verbo referir ele pede a preposição a. E aquela, ó, que é o pronome demonstrativo, começa com a letrinha A, tá certo? Nos pronomes de tratamento, senhora, senhorita, dona, nas expressões femininas, à noite, à direita, à esquerda, à medida que, à maneira de, à moda de, e na indicação de horas. Quais são os casos facultativos, né? Há 3 casos em que o uso da crase é facultativa. Pode aparecer com crase ou não, por isso que é facultativo. Ó, no primeiro caso nós temos diante de nomes de pessoas do sexo feminino. Ele fez referência a Sandra. Ó, pode aparecer com crase ou não. Diante de pronomes possessivos femininos, ó, obedeço à minha mãe. Olha só, obedeço à minha irmã. Olha só, então a minha irmã pode aparecer com acento indicativo de crase ou não. Depois da preposição até, fomos até a feira. Ó, pode, ó, esse azinho pode ou não ter o acento indicativo de crase. Beleza? Então aqui, né, quando no caso eu tenho o A, presta atenção aqui, ó. Escrevi as suas irmãs. Olha bem aqui, amadinho, ó. As suas irmãs, ó. Por quê? Porque, ó, tá no plural. E aqui tá fazendo a concordância. Agora, se tiver no singular, presta atenção. Escrevi as suas irmãs, o A tá no singular e a palavra seguinte está no plural, não, aqui só será preposição e aí o caso é proibido. Olha outros 6 casos proibidos de crase. Antes do verbo no infinitivo, a criança começou a chorar. Antes de pronomes, né, com exceção senhora, senhorita, madame e dona. Antes de a no singular, mais uma palavra no plural. Antes de artigo, né, indefinido, uma, antes de palavras masculina e antes de palavras, entre palavras repetidas. Como assim, amadinha? Ó, fiquei frente a frente com o assaltante, ó, frente a frente. É uma palavra repetida. Então, evita usar crase, o acento indicativo de crase. O que nós temos aqui também? Outros aqui para reforçar a questão
do acento indicativo de crase, né? Da questão, antes de palavras femininas, né? Andava todos os dias a pé, não precisa. Fiz a prova, né? A lápis é proibido. Lápis é uma palavra o quê? Masculina. Antes de artigo indefinido, olha só. Chegaram a um veredito. Esse A aí, ó, chegaram. O verbo chegar, você já sabe que ele pede a preposição a. Esse a é preposição e está diante de quê? Do artigo indefinido. Antes de verbo, ó, voltaram a estudar depois de 2 anos. Antes de quê? Antes de alguns pronomes. Aqui no caso está com o pronome pessoal, né? Ó, não entreguei a ela o documento. Quando antes do a houver preposição. Então, vocês sabem quais são as preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, entre, para, perante. Está aqui o perante, ó. Compareceram perante a delegacia. Antes de expressões de tratamento. Entregou o envelope à vossa senhoria. Quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Deu material a pessoas. Ó, pessoas está no plural e o azinho está o quê? No singular. Então, não pode usar o quê? O acento indicativo de crase. Beleza? Vamos lá agora, chegando aqui pra gente o modernismo. Vamos falar do quê? Do modernismo no Brasil, né? Quando que começou essa questão do modernismo no Brasil? Amadinho, o que que nós temos aqui, né? Ó, a Semana da Arte Moderna, né? Foi o quê? O ponto de partida. E foi aí que começou o modernismo no Brasil, né? Na semana de 22, né? Que correu no período, ó, no mês de fevereiro, entre os dias 11 e 18 de fevereiro. Né? Onde que aconteceu, Amadinha? No Teatro Municipal em São Paulo. Aí você sabe que vários artistas, né, foram envolvidos, né? Então, a Semana da Arte Moderna de 22, que foi o marco do movimento nas artes no Brasil, tá certo? O evento realizado em São Paulo resumiu o comportamento artístico do país desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas. Marca o que ficou denominado como o primeiro momento modernista no Brasil. A mostra influenciou as artes plásticas, o teatro, a literatura, transformando em um divisor de água no setor brasileiro. Então, tem alguns artistas que estavam envolvidos, né? Direta e indiretamente. Vamos lá. Quem? Na música, né? Questão tem o Heitor Vilas-Lobos. Na pintura, Anita Malfatti de Cavalcante. E os escritores Graça Aranha, Oswald de Andrade e Ronald Carvalho. Na literatura, as principais características do modernismo são, vamos lá, nós temos aqui, ó, a valorização do cotidiano, a linguagem coloquial, o nacionalismo, versos livres, né, sem padrão de métrica e versos brancos sem rima e humor. Então, aqui nós temos o seguinte, né, que é a valorização do índio, isso, do índio brasileiro, nacionalismo fonista, exagerado e utópico e caráter revolucionário, tá bom? E o rompimento com as estruturas do passado. Por quê? Ó, 1922, ó, fazia quê? 100 anos da independência do Brasil. Então, se o Brasil estava independente, ele também queria ficar independente, o quê? Também na questão cultural, né, artística. Tá certo? Na segunda fase do modernismo, o que nós temos? Ó, 1930 a 1945.
Essa fase é normalmente subdividida em prosa e poesia. Beleza? Quais são as características, né, dessa fase aqui, da segunda fase do modernismo? O retorno dos elementos clássicos, são os sonetos, reflexões filosóficas, religiosidade, espiritualidade, denúncia social, existencialismo. Então, vamos lá. O foco era a divulgação dos textos em prosa, formação de grandes romancistas e poetas. O objetivo: romance caracterizado pela denúncia social, verdadeiro documento da realidade brasileira, atingindo um elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Quais os principais autores na prosa? Nós temos aqui Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Só, esses daqui são os principais da segunda fase. Lembrando o seguinte agora, a terceira fase, né? Olha só a duração de 15 anos. Olha o ano 1945 a 1960. O que nós temos na terceira fase, né? Esse momento final do nosso modernismo. Aqui que marca, ó. Deveres heterogêneas, tem manifestações tanto na prosa quanto na poesia. Quais os prosadores que se destacaram? Temos Clarice Lispector, João Guimarães Rosa. Enquanto Clarice, né, da dimensão mais complexa e elaborada, para a prosa o quê? Psicológica, o Guimarães Rosa, ele realiza a renovação no regionalismo, criando uma linguagem própria, tá certo? Então, vamos lá. A terceira fase do modernismo, né? A prosa, quer que seja no romance ou nos contos, busca o que é uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque para Clarice e, ao mesmo tempo, no regionalismo, quem? Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes da fala sertaneja, penetrando fundo a psicologia do jagunço do Brasil Central. Agora, figuras de linguagem, né? Olha só, a parte da estilística, né? Da gramática. Temos as figuras de palavras, figuras de pensamento, as figuras sonoras, não é mesmo? Então, vamos lá. Figuras de linguagem ou de estilo são a forma de utilizar as palavras com sentido conotativo, no sentido figurado. Qual é o objetivo? De ser mais expressivo. Onde você encontra essa figura de linguagem? Sempre esses recursos são usados em música, na poesia, em alguns romances também, em prosa, você vai encontrar esse estilo, né, esses recursos expressivos, tá bom? Então, as figuras de linguagem nós temos as figuras de som, né, que vai destacar o quê? O som das palavras. Temos também a figura de construção ou de sintaxe, que trabalha o quê? A construção da frase, né, a construção das orações. Figuras de pensamento, vão trabalhar as palavras do ponto de vista de seu significado, tá certo? Vamos lá para as figuras de pensamento. Nós temos a metáfora. Vamos lá. O personagem do livro tem coração de pedra. Olha só. Coração de pedra. O que você entende de coração de pedra? O que isso quer dizer? A metonímia. Nas horas vagas, leio Machado de Assis. Será que ele lê o Machado ou ele lê a obra? Comparação. Esperto como uma raposa. Então, você vê aqui que ele pega umas características da raposa. A raposa, ela é inteligente, ela é ágil, ela tem uma habilidade incrível. Vamos lá, outra. Catacrese. O pé da cadeira está quebrada. Olha só, não tem o nome adequado para... Aí usa, porque é semelhante. A minha asa da xícara, tá certo? O braço da cadeira,
tá certo? Prosopopeia, ó, são características humanas que é atribuída a seres inanimados. Ó. O vento suspirou essa manhã. Então, o vento suspira? Não, né? Essa é uma característica humana. Sinestesia, aquele choro amargo e frio me espantava. Então, faz as misturas de sentidos. E ironia, ele é um santinho mesmo. Né? Então, a pessoa aqui está sendo irônica. Hipérbole é o exagero. Estou morrendo de fome. Já te falei mais de 1000 vezes. Né? A gente já conversou bastante aqui. Eufemismo é para amenizar uma situação que delicada. Ele foi para o céu para não causar aquele impacto de primeira, né? Vai dizer que ele já partiu, que ele faleceu. Antítese, né? Vão usar palavras de sentidos opostos próximos. Vamos lá. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Então aí eu tenho cair e levantar, ideias opostas. Antonomásia, o poeta dos escravos emociona a todos. Aí aqui é necessário você ter o conhecimento, né, de mundo. Que quem é o poeta dos escravos? O Castro Alves. Castro Alves, tá bom? Vamos lá agora, chegando à produção de texto, né? Texto dissertativo argumentativo. Esse texto, né, que é cobrado, essa tipologia na redação, que é cobrada pela banca, né? Vamos lá. Estrutura da redação do Enem. Primeiro, nós temos a introdução, onde você vai apresentar a sua ideia, tá? A sua tese. O que você vai fazer, né? Vai fazer a contextualização do tema, a indicação da tese e dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. Então, aqui você faz a apresentação do que você vai escrever, o que você vai defender. E o desenvolvimento, você vai usar os argumentos, né, de autoridade, de raciocínio lógico, tá bom? Para ficar o quê? Mas tem que pegar um argumento para ter mais convencimento a pessoa que vai ler o seu texto, tá bom? Então, a apresentação dos argumentos de maneira o quê? Organizada. E a conclusão, você vai fazer a retomada, né, do tema e depois você vai fazer a sua proposta de intervenção, ou seja, vai ser o fechamento do texto. E quando faz a redação, a banca ela vai te avaliar em 5 competências. A primeira competência 1 é saber se o aluno, né, sabe escrever corretamente, né, na língua portuguesa, na norma padrão. Na competência 2, se ele entende, né, a tipologia que foi pedida, né, a estrutura se ele conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa e o repertório sociocultural. Na competência 3 é a seleção, articulação, organização e interpretação das informações. Competência 4, coesão do texto, uso do mecanismo de articulação, que são os elementos coesivos, né? E a competência 5, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que possua ação, modo, meio, efeito e detalhamento. O que é importante, amadinhos? Ó, a questão de você fazer um texto impessoal. Como que vai ser feito esse texto impessoal? Usando a terceira pessoa do discurso e evitando a primeira pessoa do discurso. Ó, utilizar a voz passiva e usar sujeito que indeterminado, tá bom? Então aqui, ó, algumas expressões, né, que você pode usar na sua introdução, ó, inicialmente, primeiramente, desde já, para dar continuidade. Além disso, do modo, ainda por cima, bem como igualmente, para indicar uma conclusão que está finalizando, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, enfim. Ideia de tempo,
logo após, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, para dar ideia de causa, você pode utilizar, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Exemplo, você pode citar isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer rigorosamente, falando. E semelhança você pode usar segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com ou igualmente, certo? Muito bem. Então, amadinhos, fique calma. Vai começar a revisão da recuperação, tá bom? Eu desejo uma boa avaliação a todos. Até lá.